Banca de estudo, aprovação. Olá, estudantes, como vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem. E espero também que todos vocês estejam revisando os vídeos anteriores. Façam as anotações, façam os resumos, elaborem mapas mentais e também vejam o vídeo várias vezes, não é? Qualquer dúvida, todos nós, professores da Banca de Estudo Aprovação, estamos disponíveis em nosso grupo do WhatsApp. Não é? É só você mandar uma mensagem que nós estaremos imediatamente auxiliando vocês aí, não é? Com relação a qualquer dúvida dos conteúdos. Lembre-se, vejam os vídeos várias vezes e façam suas anotações. É fundamental, não é, que vocês tenham uma estratégia e horários e rotinas definidas para se preparar bem. No mais, contem com todos os professores da Banca de Estudo Aprovação. Na aula de História de hoje, ainda estamos estudando História Antiga e o tema será agora Grécia Antiga, um tema muito legal para a gente estudar. Todos nós sabemos o quanto, não é, a história grega contribuiu, não é, deixou um legado para todas as sociedades que vieram depois. Por exemplo, temos a questão da democracia, não é? Temos a questão dos Jogos Olímpicos, temos a questão da arte, o teatro, a comédia. Então nós temos diversas coisas que aconteceram dentro do mundo grego que ainda hoje está reverberizando, não é, em nosso meio. Então está aí um tema que sempre marca presença nos vestibulares do Brasil e com relação ao Enem, ano sim, ano não, encontramos questões abordando o tema sobre a Grécia Antiga. Vamos lá dar continuidade. Pois bem, estudantes, vamos começar analisando geograficamente a questão da Grécia, né? Todos nós sabemos que a Grécia é um país, não é, que está inserido dentro do continente europeu, certo? Mas vamos abordar a questão da Grécia, a questão da história antiga, certo? Então, lá nessa área europeia, nós temos ali a Península Balcânica, como vocês podem perceber ali no lado direito, no mapa de vocês. É exatamente ali, não é, que alguns povos seminômades começaram a se organizar, não é, no período da Antiguidade, e que a junção desses povos, inicialmente alguns não falavam a língua grega, né? Inicialmente eles vão ali constituir o povo grego, que vamos conhecer um pouco mais na frente, como por exemplo Espartas e Atenas. Então nós temos ali, né, a localização, a questão da Península Balcânica. E temos essa divisão aí de áreas, não é? Porque os povos gregos, eles não constituíram um estado, não é? Uma nação, um império. Então nós temos ali dentro da região que vai constituir a Grécia a formação de vários povos que de forma independente vão constituindo e desenvolvendo a sua vida cotidiana. Agora, uma das coisas que vai contribuir é exatamente essa geografia bem diferenciada. Nós temos ali a Grécia continental, não é, na parte do continente europeu. Nós temos a Grécia peninsular, não é? Ou seja, essa parte de terra que sai do continente, mas que está conectada, anexada ao continente, que é uma península. Temos a Grécia insular, que é constituída por todas aquelas ilhas. Então, diversos povos da antiguidade, sobretudo povos de origem indo-europeu, vão estar ali procurando lugares, conquistando alguns povos, não é? E dando início à sua civilização, às suas pequenas cidades. Então já memorizem bem essa questão de que, na antiguidade, os povos gregos não constituíram um império, como foi o Império Romano, o Império Egípcio, o Império Babilônico, não é? Cada cidade tinha ali o seu povo, com sua autonomia e com a sua liberdade. Entre os povos que configuram ali no início da história da civilização grega, nós temos os cretenses, que estão se organizando lá
próximo ao mar Egeu. Entretanto, esse povo foi dominado e conquistado por um outro povo semi-nômade de origem indo-europeu, né? Um povo bastante guerreiro que vai dominá-los. Esse povo são os aqueus. Os aqueus, eles irão constituir uma sociedade muito famosa na história grega, a famosa sociedade de Micenas, onde os reis eram conhecidos como os reis Minos. É muito provável que vocês já tenham escutado a famosa história do Minotauro e o Labirinto. É aquela história de Teseu e Ariadne. Mas enfim, essa questão da mitologia grega, vamos falar um pouquinho mais na frente, mas sobre essa história vai ficar para um outro momento. Vamos focar agora com relação à sociedade grega. Mas estamos nos referindo a essa sociedade, a sociedade de Micenas. Quando falamos sobre a história, a origem do povo grego, iremos precisar de lembrar sobre os aqueus, os jônios, os eólios e os dórios. Entretanto, uma atenção muito especial para os jônios, que irão constituir a sociedade ateniense, e para os dórios, que irão formar, constituir um pouco mais na frente a sociedade espartana. Atenas voltada à filosofia, Espartas, uma sociedade militar. Mais na frente iremos comentar um pouco sobre essas duas sociedades. Vamos avançar. Bem, como eu já me referi anteriormente, quando falamos da Grécia, nós iremos lembrar de diversos pontos, de diversos legados, e contribuições, como coloquei aqui para vocês. Temos contribuições no campo da ciência, da política, os Jogos Olímpicos, a filosofia, a arte, com a questão da estética, a arquitetura, na matemática, a medicina, a geografia, enfim, a história grega, ela tem um legado, que foi construído lá na antiguidade, que ainda hoje nós estudamos no campo da física, no campo da matemática e no campo da medicina. Quando estamos falando das cidades gregas, vocês precisam se acostumar com uma palavra que estarão presentes nas questões sobre Grécia. É a palavra polis. Polis são exatamente as cidades gregas, as cidades independentes. Vamos avançar para comentar um pouco mais sobre isso. Bem, como eu já disse, os gregos não constituíram um império, uma grande nação. O que eles constituíram foram as famosas cidades-estados. E guardem bem essa palavra. Os gregos não tinham império. O que é que nós temos lá na organização política e social grega? As famosas cidades-estados. Vamos chamar essas cidades-estados de polis. Então, quando a gente vê uma questão com essa palavra polis, e quando eu estiver falando sobre as polis, vocês vão logo conectar, vão logo entender que estamos falando a mesma coisa de cidade-estados. Essas cidades, todas elas eram independentes politicamente, juridicamente, religiosamente, Elas eram bem autônomas, eram cidades livres. Então memorizem bem essa característica das cidades gregas da antiguidade. Para facilitar o estudo sobre a Grécia, o que é que os historiadores fizeram? Dividiram em períodos, como vocês podem ver aí no slide. Nós temos o período pré-homérico, que nós estávamos nos referindo àqueles povos, os povos iniciais que deram origem à civilização grega. Nós temos o período homérico, temos o período arcaico. O período clássico é o período mais famoso. Normalmente as questões vestibulares eles ficam mais antenados, as questões vão estar abordando mais essa fase. O período clássico é a época de Sócrates, Platão, Aristóteles, é a época da filosofia grega. Então é um momento muito rico, tanto para Atenas como na parte espartana. E temos a parte final, que é quando os gregos são dominados pelos macedônios, que é uma fase que vamos conhecer como o período helenístico. A famosa cultura helenística, mas que vocês estarão estudando essa questão da cultura helenística, a filosofia helenística, na disciplina de filosofia com a professora Flávia Queiroz. Bem, quando estamos falando de Grécia, como eu disse, o período clássico é o período mais requintado e é o período mais cobrado nos vestibulares. E lá nós vamos ter duas grandes cidades, a cidade de Atenas e a cidade de Espartas. Então é importante que nós
tenhamos em mente a diferença, né? Que possamos dividir bem as principais características dessas duas cidades, dessas duas polis. Atenas, uma cidade mais mercantil, uma cidade voltada a um comércio, não é? Que se utilizava muito do mar Mediterrâneo. Não é? Você tem lá esquadras, não é? Uma cidade muito voltada a essa questão do mercado, do comércio marítimo. Não é? Já Espartas, uma economia voltada à agricultura, né? Algo mais agrário. Atenas, uma cidade voltada à filosofia, à arte, à pintura, ao teatro, não é? A questão do cidadão ateniense. Já os espartanos, uma cidade com característica mais militar. Atenas é uma cidade cosmopolita, ou seja, ela consegue manter relativamente uma diplomacia com outras cidades. Já Espartas, bastante xenofóbica, ou seja, é uma cidade que não dá para poder fazer a política da boa vizinhança com os espartanos. É uma cidade guerreira e normalmente estavam se envolvendo em bastantes conflitos e guerras com outras cidades. Em Atenas, vamos lembrar da origem da democracia, né? Um governo que existem ali três poderes, né? O judiciário, o legislativo, o executivo. Né? Nós temos uma divisão política na forma de governar. Lá em Esparta, nós teremos o quê? A oligarquia, né? Um governo muito mais centralizador, né? Um governo com pequenos grupos de privilegiados que estarão dando as ordens. Então, memorizem bem essa tabela, anotem, façam aí o registro no caderno de vocês, as principais características. Atenas e Espartas, bastante cobrado no vestibular. Como nós falamos com relação a Atenas, lá nós vamos ter os princípios, né, os primeiros passos do que hoje nós conhecemos como democracia. Ou seja, um governo onde possa ter a participação de todos. Mas calma, lá em Atenas, esse todos não se conecta e não vai valer para todos. Né? As mulheres, cidadãos que eram de outra cidade, não eram todos que faziam parte da democracia e das discussões e decisões políticas na cidade de Atenas. Eram apenas aqueles que eram homens nascidos na própria Grécia e que teria renda. Queridos, como vocês podem ver aqui nessa tabelinha aqui ao lado, era preciso ter renda para participar do mundo político ateniense. Isso se chama de voto censitário. Era preciso ter renda, ser homem e ter nascido na Grécia, né, de pai e mãe que também fosse grego, para poder se usufruir e participar dessas decisões democráticas do mundo ateniense. Entretanto, ali nós temos o pontapé inicial do que hoje conhecemos como uma política plural. Não é? Então, as decisões em Atenas, elas aconteciam de forma discutida, de forma debatida, como eu coloquei ali para vocês. As decisões que ocorriam lá em Atenas, elas primeiro passavam por um debate, por um dissenso, para depois serem efetivadas. Por isso nós dizemos que Atenas é o berço da democracia. Como vocês podem perceber aí, no slide temos um poder jurídico, tínhamos o poder legislativo e o poder executivo. Palavras bem semelhantes para vocês, porque é assim que funciona também o nosso governo, é assim que funcionam a política aqui no Brasil. Nós temos a divisão dos poderes. Temos o poder judiciário, né, para poder julgar e poder condenar. Temos o poder legislativo, onde as leis são debatidas e criadas. E temos o poder executivo, para definir aquilo que será implantado. Então, já temos esse princípio da democracia na cidade de Atenas. E aqui eu trago para vocês dois grandes legisladores, Solon e Clístenes. Lá em Solon nós temos o quê? Leis que vão definir o fim da escravidão por dívida. Vamos lembrar que a sociedade grega, em sua pirâmide social, nós temos uma sociedade bem escravocrata. Né? Era defendida a questão da escravidão. Eles entendiam que era preciso ter pessoas trabalhando,
os escravos e outras pessoas para pensar, como coloquei ali para vocês, o ócio era preciso ter tempo livre. E para ter o tempo livre, eu precisaria de pessoas que trabalhassem para mim. Então, eles defendiam bastante essa questão da escravidão, a questão do ócio. Né? Então, temos ali em Solon o voto censitário, era preciso ter renda para participar do mundo político, e uma das coisas que foi votada, que ele defendeu, foi a questão do fim da escravidão por dívida. Com Cleveland, nós vamos ter algumas decisões interessantes, como, por exemplo, divisão das cidades, que hoje nós conhecemos como bairro. Temos a Bulé, que é um conselho de 500 pessoas, né, para que algumas decisões fossem tomadas. Temos o fim do critério do voto censitário, ou seja, vamos ter uma reforma política onde algumas pessoas irão poder participar mesmo sem ter grandes rendas. Né? São reformas que foram significativas para aquela época. Enfim, aos poucos é implantada, né, dentro da cidade de Atenas a cultura da democracia, a cultura da pluralidade, a cultura das discussões. Temos a questão da isonomia, né? Ou seja, todas as pessoas que fossem cidadão ateniense, que fossem cidadão grego, deveriam ser julgados de forma igual. A lei seria para todos, né? Então é bem interessante, já tivemos algumas questões do Enem abordando essa questão da isonomia. Como eu tinha falado, os debates, os dissensos, era preciso que houvesse bastante discussões, bastante debates de ideias, para só assim, depois, algo se tornar uma lei. E era uma sociedade que defendia a questão da escravidão. Infelizmente, né, lá em Atenas, quando nós falamos de democracia, ao mesmo tempo vamos lembrar sobre a escravidão. Porque para participar do mundo político era preciso ter tempo para se dedicar. Era assim que eles entendiam. Então, né, dessa forma, eles defendiam a manutenção da escravidão. Então, memorizem bem a questão da democracia. Não é? Lá na cidade de Atenas, nós temos a origem de algo que hoje acontece na maior parte dos países no mundo. Dois grandes legisladores, Solon e Clístenes. Memorizem bem. Bem, falando da sociedade grega, temos a questão religiosa. Assim como a maioria dos povos da antiguidade, os gregos, eles eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses. Então nós temos ali diversas histórias mitológicas, né, que se misturam com os princípios religiosos dos gregos. Né? É bem interessante porque esses deuses gregos, eles têm sentimentos humanos, né? O amor, o ódio, então há todo o envolvimento com as pessoas no dia a dia. Então é bem interessante essa relação dos deuses gregos, né, com os seres humanos. Mas, de modo geral, é uma sociedade politeísta. Né? É uma sociedade onde a maioria das cidades elas acreditavam em vários deuses. Havia Deus para todo tipo de coisa e pedido. Né? Os mais famosos, vou colocar aqui para vocês. Temos lá Zeus, Hera, Ares, Apolo, Hades, Artemis, Poseidon, Atenas, Hermes e Afrodite. Né? Então, fazem parte aí do panteão dos principais deuses gregos. Algo muito marcante na sociedade grega é a arte. Não é? Ela é muito significativa, porque os gregos entendiam que essa manifestação ela contribuía para o enriquecimento da pessoa humana. Então, normalmente, a gente vai ver uma arte muito voltada à questão da religião, voltada à mitologia. É uma arte que prioriza demais a questão da beleza, da estética, os traços. Não era algo que era feito de todo jeito. Eles tinham muito essa preocupação de desenvolver uma arte onde pudesse haver uma contemplação do belo. Então, o conceito de belo para eles naquele momento era você ter a perfeição da simetria, do desenvolvimento da escultura humana, da pintura, né? Normalmente retratando coisas muito reais, né? Os traços. Então, assim, eles buscavam, dentro daquelas ideias artísticas, trazer o máximo possível de algo que impressionasse, muito próximo à realidade. E aí a gente vai ver o quê? Harmonia, beleza, naturalismo. Não é? Eles vão tentar sempre estar tratando algo natural e tentando ser fiel o máximo possível às principais características
daquela coisa que está sendo copiada, que está sendo desenhada. Então, por isso, vocês vão perceber bastante esculturas, não é, de homens, mulheres, colunas, com certa harmonia e alinhamento. Né? O mármore e o bronze foram os principais materiais utilizados. Então, é uma marca muito forte essa questão da arte grega. Inclusive, quando nós estivermos estudando a Idade Moderna, nós vamos perceber que a arte moderna ela retorna aos princípios da arte grega para buscar uma certa influência, e aí a arte moderna ela consegue se soltar mais daquela arte medieval e começa a desenvolver uma arte voltada a enaltecer a figura do ser humano, que a gente vai chamar de antropocentrismo, né? O homem vai estar no centro dessa construção artística, mas ali na Idade Moderna, os gregos já tinham essa preocupação de usar a arte para enaltecer, né, as pessoas, o que fosse natural, os homens e as mulheres. Dentro da arte grega, né, algo que não podemos deixar de falar é a questão do teatro grego. Né? E a palavra teatro é bem interessante, né? Teatron, que quer dizer local onde se vê, lugar para olhar. É bem interessante a gente estudar a origem das palavras. Né? Então nós temos ali o teatro, que é muito forte, uma expressão artística bastante utilizada tanto na comédia como na tragédia, e que era utilizada também com uma função política e uma função social. Não era apenas o entretenimento. Né? Muitas vezes eles utilizavam, na maioria das vezes, eles utilizavam as peças teatrais para falar de coisas do cotidiano, falar da religião, falar dos problemas sociais, dos problemas familiares, falar da política, né? Algo que nós também fazemos hoje. Então, nós já temos os gregos utilizando a arte do teatro para imitar a vida. Né? Então, bem forte essa questão do teatro na Grécia, como eu coloquei ali para vocês. O teatro grego era formado por diversos elementos. Nós temos cenários, figurinos, não era algo feito de todo jeito, de forma amadora. Não. Tínhamos as pessoas que escreviam as peças, era tudo muito bem preparado. Né? Além das presenças de júris, eles apresentavam música, dança, né? Mímicas, enfim, eram peças teatrais que levavam horas e com cunho de cotidiano, sempre retratando algo da vida, né? Algo que fosse real, para que as pessoas pudessem pensar e refletir sobre um determinado aspecto da sociedade. E tudo começa com essa questão relacionada à religião. Nós temos lá peças que eram voltadas a Dionísio. E aos poucos essas peças elas não vão ficar apenas no campo religioso. Ela passa para o campo social, para o campo político, o dia a dia das pessoas. Né? Eles usavam máscaras para retratar os personagens e também a questão da mulher. As mulheres não participavam do teatro grego, mas eles utilizavam máscaras, né, com características femininas e perucas para retratar a figura da mulher. Né? Então fica aí essa curiosidade, que pode estar presente lá em uma questão do vestibular, certo? E temos alguns personagens que foram bem marcantes no teatro grego. Temos Esquilo, temos Sófocles e temos Eurípides, né? Que marcaram presença aí escrevendo peças teatrais. Ainda na arte grega, nós temos a arquitetura grega. Como vocês podem perceber, há uma busca por um alinhamento, né? Há uma busca por um equilíbrio. Então é bem marcante isso na sociedade antiga, principalmente com os gregos. Né? Eles têm essa preocupação de ter algo que pudesse transmitir a beleza, né? O poder, para impressionar. E a gente vai ver isso nos teatros, nos templos, nos estádios. Então, bastante forte essa questão da busca por uma arte, né, por uma arquitetura que impressionasse. E aí nós temos várias questões de vestibulares retratando essa questão da arquitetura grega, onde as famosas 3 colunas, né, gregas estão lá presentes para que os estudantes possam identificar a época e também para qual cultura aquela coluna faz parte. Temos a questão ali, ó, uma coluna dórica, uma coluna jônica e as colunas de Coríntio, um pouco mais requintada, né? com mais riquezas de detalhes. Então,
guardem bem essa informação com relação à arquitetura grega, muito forte, né? Essa questão das proporções e do equilíbrio e da questão de demonstrar o que? O poder, né? Essa questão de mostrar a grandeza, certo? Tá bem marcante com relação à arquitetura grega. Bem, espero ter contribuído mais uma vez com os conhecimentos de vocês. Façam as anotações, vejam o vídeo várias vezes e nós vamos nos encontrar na nossa próxima videoaula. Fique com Deus e até breve. Na banca de estudo, aprovação.